Então esteja pronto, porque Deus vai ser criativo nesse ano com você. Vamos lá, eu vou parar do ponto que eu falei ontem, fazendo só uma mençãozinha, algumas coisas, para que quem não estava ontem fique mais por dentro do que está acontecendo. Mas ontem eu ainda disse assim: quem tem ouvidos, ouça. Deus vai remover pessoas. Não falei? 3 horas da manhã o primeiro foi removido. Por quê? Gente, uma coisa que vai acontecer esse ano é o assombro do Senhor nas nações. Por quê? Porque o ímpio sofrerá duros golpes nesse ano. Duros golpes. Porque o homem tripudiou, o homem achou que Deus não estava vendo, o homem achou que podia fazer injustiça e ia ficar por isso mesmo. Só que, como eu disse para vocês, esse ano de 2026 é o ano hebraico de 5.786. Mas o que é que isso tem a ver? O que tem a ver é que Deus, Ele não conta o tempo pelo nosso tempo ocidental, Ele conta pelo calendário hebraico, porque Deus deu aos judeus os seus oráculos, como fala o apóstolo Paulo. Então, quando a gente quer entender como é que Deus mede os tempos, não é dentro de janeiro, fevereiro, março, abril, não. Ele mede por Shesvan, Tevet, Adar, Nissan. Então, esses meses você precisa saber quando um começa, quando um termina, para que você possa saber como é que se movimenta. Existe uma agenda profética de Deus, você sabia disso? E da mesma forma é com relação aos anos. Então esse ano é o ano que termina com 86. O número 86, que corresponde à gematria. Vamos lá, eu sei que vocês gostam disso, tá certo? Então eu vou já passar o PDF aí, para que vocês possam me acompanhar, tá bom? Mídia lá vai. Enquanto eles vão gerar o QR Code, e aí vocês vão poder me acompanhar com mais exatidão aí, tá certo? O ano que é 86, esse ano 86, ele é representado por 2 letras. A letra do 80, que é a letra P, e a letra do 6, a letra do 80, que é a letra P, e a letra do 6, que é a letra Vav. Ok? A letra Vav é associada ao número 6. E no pensamento hebraico, o tempo, ele não é neutro. Ele carrega propósito, linguagem, intenção divina. Deus se revela no tempo, pelo tempo e através do tempo. Agora, a gente não pode cair no erro, e aqui eu preciso ter honestidade para falar disso, que a gente não pode cair no erro de entrar numa adoração aos métodos judaicos, tá certo? Porque a gente precisa entender que todas as festas do calendário judaico, todos os eventos do calendário judaico, as festividades que eram proféticas, elas já se cumpriram em Cristo Jesus. Então eu não preciso celebrar nenhuma festa para poder ser salvo. Eu sou salvo pela graça e pela cruz. Mas esses demarcadores de tempo, eu preciso prestar atenção. Por quê? Por que a gente celebra a virada do ano judaico em setembro? Por quê? Porque segundo a temática de tempo judaica e de Moisés, o mundo foi criado nessa época. Então o mundo começa em setembro, é como se a etapa começou de criação nesse período. Então a gente começa a celebração por ali, de setembro para outubro. Faz sentido para mim? Só que para você, só que eu não posso cair no risco de ficar fazendo um zodíaco, não, como é que eu posso falar? Um horóscopo baseado nos eventos judaicos, porque aí já entra em feitiçaria e aí já é um pecado. A gente precisa entender que Deus, apesar de ter dado a agenda do tempo para o povo hebreu, a gente precisa entender que Deus se manifesta dentro do Kairos. Então diga comigo, Kairos. Kairos é o tempo de Deus, que é o tempo da plenitude. Então Deus não tem tempo, nem dia, nem hora para te abençoar. Ele pode te abençoar num dia mau, Ele te pode abençoar numa circunstância que está tudo improvável. O Senhor pode te emancipar, o Senhor pode te expandir. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas, e nós temos o Espírito dEle.
e recebemos socorro a todo momento, mas é interessante que a gente venha saber os demarcadores de tempo. Então, vamos lá, o número 86, ele dá a gematria da palavra Elohim. Toda palavra, ela tem um valor numérico no hebraico, e se você somar as letras da palavra Elohim, elas vão dar 86, e 86 por isso é o número da palavra Elohim. Agora eu já vou começar a entregar o conteúdo a partir de agora. Elohim é o primeiro título que Deus recebe no Antigo Testamento. Bereshit bara Elohim, ou seja, no início criou Deus. Só que esse Deus não é só Deus. Esse termo Elohim é um plural majestático, ou seja, é como se fosse o Deus dos deuses, é como se fosse um Deus que governa sobre tudo, é como se fosse um Deus que tem justiça, é um Deus que organiza coisas. Esse nome revela Deus como Criador. Preste bem atenção, diga comigo assim, para virar a chave: esse ano é o ano que Deus vai se revelar para as nações como Elohim. E o que é que a palavra Elohim carrega? Carrega o seguinte significado: Deus como Criador, Deus como organizador, Deus como legislador e Deus como governante. Então, se eu trago isso para dentro do ambiente global, o que Deus vai fazer no ano de 2026? Deus vai ter potencial criativo no seu povo, Deus vai levar seu povo a um nível maior de organização, Deus vai legislar a favor do seu povo e Deus vai exercer governo através do seu povo. Então a gente precisa entender que no ano passado, que a gente tinha um Deus, que foi um ano que, como foi dito, de criação de estrutura, é um ano onde a gente vê Deus mais na dele ali, ó. Só que esse ano não. Esse ano Deus está, como a gente falou, Ele está estabelecendo os limites, Ele está legislando, Ele está dizendo ímpio até aqui, injustiça até aqui, aquele que não tem comprometimento até aqui. A partir daqui são as pessoas que vão se destacar, aqueles que estão produzindo bem, tá bom? Portanto, quando falamos que 5.786 ou o ano 2026, como um ano ligado a Elohim, estamos falando de um ano... apareceu aí, né? Vou deixar vocês... Vamos lá. Então, quando a gente fala do ano de 5.786 ou o ano de 2026, como um ano ligado a Elohim, estamos falando, preste atenção empresários, preste atenção pastores e líderes. Preste bem atenção, estamos falando de um ano de milagres criativos, tá certo? Na realidade eu vou dizer, preste atenção, povo de Deus. Qual é o primeiro nome que Deus aparece na Bíblia? Qual é o primeiro nome que Deus aparece na Bíblia? Qual é o primeiro nome que Deus aparece na Bíblia? Ótimo. E o que é que Elohim faz? Não. O que é que ele fez nos primeiros capítulos? Ele criou. Então esteja pronto, porque Deus vai ser criativo nesse ano com você. Deus vai criar coisas, novas estruturas. Esse é um ano que você precisa entender que as ideias doidas que vem na sua cabeça não é uma ideia doida, é criatividade eterna. Vai para cima. Sabe qual é o problema das minhas guias proféticas? É que elas são desencapadas, elas são fios desencapados. Eu estou falando aqui, solto uma coisa e solto outra. Você tem que assistir 10 vezes durante um ano. Você tem que assistir ela de 3 em 3 meses. Porque eu vou falando e o Espírito Santo vai falando para mim, eu vou soltando. Tem gente que esse ano vai criar um negócio que vai revolucionar. Tem gente que esse ano vai criar uma sacada ministerial. Tem igreja que esse ano vai desenvolver algo que vai ser uma ruptura fora de sério. Por quê? Porque é o ano da criatividade. Esse ano é o ano que Elohim está conosco. Tá bom? Olha os milagres que vão acontecer. Primeiro, ele vai criar o que não existe. Segundo, ele vai reorganizar o que estava caótico. O que estava caótico na sua vida, Deus vai trazer reorganização. Terceiro, ele vai estabelecer governo onde havia desordem. Então, esse ano, especificamente, nos 6 meses, foquem, corram para estabelecer governo, remover caos, tá bom? E ter potencial criativo. Entenda, a criatividade que vai vir, Mateus, a criatividade que vai vir, Alessandro, Rutênio, Wilson, a criatividade que vai vir,
Ela é uma criatividade, Adriano Peterson, para poder organizar o caos. Não permita que tá tudo doido. Não, Deus vai me dar criatividade para resolver isso aqui. Como você vai fazer isso? Vai ser em 6 meses, no primeiro semestre. Por quê? Porque a palavra profética que nós temos é que nesse terceiro dia de criação, primeiro ele ajunta as águas e manifesta a parte seca, e depois ela cria grama e nascem as plantas. Então, primeiro semestre é organização. Eu já vou soltar uma coisa aqui. No segundo semestre vai começar a ter frutificação. E em 2026 você já vai ter que trabalhar outra coisa, que é o estabelecimento de novas lideranças. Porque as plantinhas, 2027, as novas lideranças, porque as plantinhas que nasceram em 2026, em 2027 já vão estar dando muito fruto. E aí nós precisaremos de novas lideranças. Então vocês entendem que eu já estou trabalhando com vocês aqui, pensando em 2027, eu já estou olhando, quem é os terra que vão aparecer? Quem são as montanhas que vão aparecer? E quem é que estava em local de governo e vai ser removido? Que esse é o ponto triste. E você precisa entender que vai ter coisa que o Senhor vai fazer em empresa e em igreja. Ele vai remover pessoas. Não lute contra Deus. É a pior coisa do mundo, é querer manter uma mesa que Jesus virou. Você vai pagar o preço, porque chega um momento que Deus diz, tu também vai, sai fora. Aí tu perde. Quem quer manter aquilo que Deus tirou, perde aquilo que Deus deu. Tá bom? Perde aquilo que Deus deu. Se trabalhou contigo, foi bênção, você tinha aquela sociedade, você tinha aquele local, você tinha aquele emprego, Deus fechou a porta. Baby, bye, bye, bye. Pronto. Acabou. Passou. Obrigado, Deus abençoe. Não vou manter essa relação. Deus segurou isso aqui. Agora Ele vai me levar para outro nível. Quer mais claro do que isso? Quer? Agora teima para tu ver. Deus vai te jogar lá no fundo do mar. Tá bom? Deu para entender? Então vamos lá. Deus vai estabelecer governo onde havia desordem. Agora vamos, a letra Vav, que é 86, lembra isso? 86, joga um 86 para mim, do tamanho do planeta Terra aí, por favor. Tá bom? O 86, tá certo? O 6 é equivalente à letra Vav, em hebraico, diga Vav. Olha aí, você já aprendeu uma letra em hebraico. Você sabe a primeira letra? Diga Aleph. A segunda letra, Beit. A terceira letra, Uxi, ô Davi, mano. Davi, é um Tav, tá certo, Davi. Diga, Aleph, Beit, Tav. Já sabe 3 letras, ok? Agora preste atenção. Você sabe por que a gente agora fala alfabeto? Porque vem de Aleph, Beit, que no grego ficou alfa, beta. E no português, alfabeto. Literalmente é ABC. Então você tem Aleph, Beit, Tav, e a sexta letra será um Vav, tá bom? Por que é a sexta letra um Vav? Porque é o 6º dia da criação, tá bom? De valor numérico é representado simbolicamente como uma pensa. Lembra o que eu falei? Pensa. Não tem nenhuma pensa aqui não, né, David? Alguma coisa aqui? Me mostrar? Mas tá bom. A pensa, ela faz o que, gente? Hein? Não. Nesse sentido, não é uma pensa de esmagar, é uma pensa de unir. É como se fosse aquela pensa que é usada na marcenaria, que você pega quem faz móvel de madeira entende isso, que às vezes o móvel, para você poder fazer com que ele crie curvatura, você precisa colocar ele numa pensa e você vai deixar ele ali. Por exemplo, para fazer violão, o violão tem aquela curva, né? Então ele é colocado com várias pensas, moldando aquele formato. Depois de alguns dias se remove aquela pensa, e aí o que aconteceu? Aquela madeira aderiu àquele formato. Esta é a pensa de Vav, que é a pensa, diga comigo, a pensa que une. Então, se é um ano de 86 e termina com 6, então a sua função no hebraico dessa letra é clara, é conectar,
é unir, é ligar, é dar continuidade. A VAV, quer que preste bem atenção nesse detalhe. Esse ano é um ano em que o céu e a terra vão estar mais conectados. O espírito e a nossa matéria vão estar mais conectados. Esse ano é um ano em que a revelação, ela vai vir, mas também vai vir ligada a uma execução. Esse ano é um ano em que Deus vai ser rei sobre o homem. Porque, diga comigo, no sexto dia é onde Deus cria o seu regente. E a letra VAV aqui, letra. A letra VAV aqui, letra. É no sexto dia, é no 2026, é no 6 que Deus levanta homens governadores. Diga, eu serei levantado para governar sobre toda a terra. Entenda isso. A linguagem de Deus para nós, gente, é domínio e governo. O diabo e a religião diz assim: não, não é. Não, a gente tem que ser humilde, não ter nada. Quem tem que ter é o diabo é que tem que ser dono das melhores coisas, o diabo é que tem que ser dono das melhores circunstâncias, o diabo é que tem que ter uma moto dessa aqui na mão do traficante, para o teu filho olhar e dizer assim: nossa, como é legal, eu quero ser traficante. Gente, eu estou cansado de testemunhos que diziam assim: ah, meu pai era um homem de Deus, mas não tinha nada, não tinha onde enterrar, não tinha onde cair morto. Aí os filhos nascem nessa realidade. Aí quando chega na fase adulta, o amigo nosso lá, aí vem alguém, um empresário bem sucedido, alguém que não conhece Deus, que não tem temor, que não tem nada, mas tem resultado. Aí chega, essa é a vida. Cara, não, cara, você é um cara inteligente, deixa eu te treinar, deixa eu te capacitar, deixa eu formar você, deixa eu trabalhar a tua mentalidade. Aí o que acontece com nossos filhos, com nossos jovens? Eles vão para dentro do mercado, são roubados pelo mercado, são roubados de dentro da casa do Senhor, pelo mercado financeiro, porque nós não tivemos a capacidade de sermos governantes e nem dominadores. Os recursos do mundo é melhor estar na nossa mão, porque na nossa mão a gente produz justiça social, a gente ajuda o necessitado, a gente faz isso aqui, ó. O cara está precisando de ajuda no casamento, a gente resolve o BO. No mundo não, no mundo não existe isso não, no mundo não tem isso. Você acha que por que uma favela inteira, um bocado de jovem morre, e aí a própria favela vai lá e vai tirar as roupas dos caras que estavam vestidos de miliciano, de agente do tráfico? Sabe por que eles fazem isso? Porque eles olham neles algum tipo de heroísmo, de alguém que está ajudando. Quem precisa ter esse olhar? A igreja, a favela precisa olhar para a igreja e dizer assim: meu irmão, se esses caras saírem daqui, a gente está ferrado. Meu amigo, esses caras transformaram a realidade da gente. Então o ano de 2026 é um ano de romper com a mentalidade de miséria e começar a ativar a mentalidade de governo. Eu vou entrar nesse terreno, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer essa empresa crescer, eu vou fazer esse projeto bombar, eu vou vir, o que está vindo na minha mão, Deus vai me dar potencial criativo, porque esse ano é um ano de Elohim. Eu vou aumentar meus projetos, eu vou aumentar meus alunos, porque Deus vai me dar poder criativo, e o negócio vai acontecer. Eu não deixo comigo é que nem Deus falando com Moisés, não vai ficar uma unha no Egito, uma unha, tudo pertence a Deus. O sexto dia é o dia do ápice criativo de Deus, é o dia que Deus acordou mais inspirado. Ele já tinha criado o céu, ele já tinha criado a terra, ele já tinha criado as estrelas, os mares, ele já tinha criado tudo, ele já tinha criado Jericoacoara, ele já tinha criado Maragogi, ele já tinha criado a Tailândia, mas ele disse: hoje eu estou inspirado, hoje eu vou botar para lascar, hoje eu vou criar o magno opus da minha criação. E a Bíblia diz que ele criou o homem. Hebreus vai dizer: foste feito um pouco menor que os anjos, mas de glória coroado. Eu vou criar o homem só para fazer raiva ao diabo. Eu vou colocar ele no monte das pedras afogueadas e vou coroar ele. Ele agora vai ser o governante daquilo que era dele, mas agora vai ser o homem. E o diabo, por isso que ele tem tanta raiva de você, que você ocupou um lugar que era dele, um local de governo. De toda a criação, a mais perfeita é o homem.
porque ela abriga o Espírito de Deus. Porque os céus e a terra não comportam a glória do Senhor, mas Deus decidiu morar dentro de um homem. Essa é a obra mais perfeita. E Deus formou ela. Tudo Deus falou, mas para o homem Ele colocou a mão. Ele se envolveu. A primeira transferência de unção, bíblica, não foi com Abraão, não foi com Isaac. A primeira transferência bíblica de unção foi com Deus formando o homem. A doutrina de imposição de mãos nasceu ali. Tudo que eu coloco a mão eu abençoo. E Deus impôs as mãos sobre o homem, Ele não falou. Então, a letra Vav, ela carrega essa obra-prima, o clímax da criação, a expressão máxima da intenção do artista. Eu criei o homem. O homem é criado à imagem e à semelhança, com autoridade e com função governamental. Essa é a sua função em 2026. Não apenas para existir, mas para representar Deus na terra. Diga, eu estou ativando o modo representante. Ah, meu amigo, céus e terra vão ter que se dobrar à minha autoridade. Essa é a realidade. Vamos lá, eu estou falando para uma tribo de governantes, eu não estou falando para a gente passiva. Os escravos morreram ontem. Hoje eu estou falando para os governantes. E como eu disse, como é o ano da prensa, é o ano da união entre Elohim e sua obra-prima. A leitura profética do ano é essa. Assim como o Vav une, Deus Elohim está nesse tempo se unindo de maneira mais intensa. Esse é um ano onde vai ter muita liberação do Espírito, muito avivamento, muito mover, muita coisa. Não é apenas Deus agindo por cima do homem, mas é Deus agindo em cooperação com o homem. Isso vai gerar mais o quê? Potencial criativo elevado. Entenda, quer produzir muito esse ano, investimento em muita oração e adoração. Investimento em muita adoração. Tem negócios aqui que vai nascer. Gilson, não sei porque eu estou pregando o tempo inteiro, o Espírito Santo está falando comigo para olhar para ti e te dizer, os planos que eu tenho colocado em você, eu vou te dar mais criatividade ainda, e eu estou colocando uma chave de prosperidade na sua mão. Existe uma coisa que Satanás, ele reteve muita coisa sobre sua família, durante muito tempo, foi roubado. A sua família deu muito para o reino de Deus, e Deus não deve nada para ninguém, e Ele vai pagar na sua vida, dos seus filhos e dos seus netos. O Senhor hoje está falando publicamente, porque a igreja foi um local de vergonha para você, mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu estou dando porção dobrada, sacudida, recalcada e transbordante. Eu vou te dar poder criativo nesse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muita gente que foi roubada pela religião, foi roubada pela mentalidade. O Senhor está dizendo, eu estou dando medida sacudida, recalcada e transbordante sobre pessoas aqui. Eu estou te dando a capacidade de criar. Ah, Deus lindo, Deus poderoso. Potencial criativo elevado. Uma liberação de ideias, estratégias e soluções. Uma criatividade que não nasce apenas da mente humana, mas da aliança. Eu vou te dizer, quanto mais você orar, quanto mais você precisa intensificar os períodos de jejum esse ano. Por quê? Não porque você vai ser mais espiritual. Jejum não é para salvação, jejum é para ser estratégico, jejum é batalha espiritual. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Gente, tem certos pontos, quem me ensinou isso foi o Fabrício, ele está ali atrás, ele é psicólogo, tira dúvida com ele. Que você precisa levar o corpo a um nível de exaustão para que a mente baixe as defesas e assim você consiga colocar uma nova ideia. Então o Espírito Santo, quando quer tratar certas coisas contigo, ele precisa levar teu corpo a um nível de exaustão, para que as barreiras mentais elas estejam mais baixas, aí ele consegue colocar uma nova ideia. Você entende por que a vigília ela começa, mas o pau, a chinela só cantava 3 horas da manhã? Por quê? Porque já está todo mundo assim, ó. De madrugada o quente vai buscar poder. É quando já tem um irmão José dando um migué, que está ajoelhado e orando, mas ele já está dormindo. As barreiras baixaram. Toda vigília, quando dá 3 para 4 horas da manhã, é quando o fogo pega. Por quê? Porque agora o Espírito encontrou fragilidade e entrou. Então os jejuns e as orações são para nos tornar mais estratégicos. A virada que eu tive nesse final de ano foi em cima do monte. Foi buscando, eu já entendi, esse ano vai ser diferente. Esse ano exige mais disso. Estão comigo?
Então, as manifestações práticas desse tempo, aqui é a hora que vocês gostam. Aqui é a hora que vocês gostam. Tá bom? Vamos lá. Esse mover se manifestará em 3 grandes esferas. Primeiro, governo e economia. Primeiro, criatividade em empresas. Esse ano, você precisa se permitir na empresa. Mas não é o roteiro. Mas você precisa se permitir. Porque ninguém entende um novo. Por quê? Porque ele é novo. Não tem como atestar que ele é bom, porque ele é novo. Se permita testar. Se permita também novos modelos de negócio. Se permita também estratégias não convencionais. Escuta, quem tem ouvidos ouça. Estratégias não convencionais. Mas se você precisa testar, são soluções que vão nascer da união entre fé e inteligência. Você precisa acreditar que o que está vindo sobre você pertence ao Espírito. Vai para cima. Tem favor do Senhor. Agora eu vou te dizer, vai ser difícil o primeiro semestre, mas vai para cima. O Senhor vai te abençoar e vai fazer. O Senhor vai te abençoar e vai fazer. Tá certo? Segundo, manifestação prática para a igreja em ministério. Novas expressões de igreja. Ministérios que surgem fora dos formatos tradicionais. Estruturas mais funcionais e menos religiosas. Autoridade evangelística amplificada. Tá certo? Preste bem atenção. O que são essas novas expressões de igreja? Até a década de 2030, a gente precisa entender que vai estar se levantando, como é a década PEI, é a década da fala, da boca do evangelista. São novas movimentações evangelísticas. Eu vou dar um exemplo para você. Pessoal, vocês sabiam que tem um núcleo aqui na casa, que é o núcleo de empreendedorismo, de reunião de treinamento de empresários. Vocês sabiam quantas pessoas já foram evangelizadas por causa de uma reunião de evangelismo, de treinamento de pessoas que eram iceberg? Inúmeras. Eu vou dar um exemplo. Eu fazia, o meu hábito e o que eu gosto é conferências como essa, acho maravilhoso. Só que o Senhor começou a falar comigo, se você quer alcançar mais pessoas, você precisa mudar o formato. Então, gente, eu comecei a fazer reuniões menores, de treinamento, e elas eram mais assertivas, e alguma coisa aconteceu, que as pessoas, quando eu comecei a fazer essas reuniões mais assertivas, eu comecei não só a chamar a atenção só de quem estava em Fortaleza, mas de quem estava no Brasil. Hoje eu estou produzindo, recebi uma palavra do Senhor, porque essas reuniões, como elas eram dentro de um ambiente mais fechado, ela tinha um custo mais alto. Mas esse ano, o Senhor está me dando uma palavra para abrir um pouco esse roteiro. E eu vou estar fazendo um parabelo, que é um parabelo CITES, que é um desses meus treinamentos. E eu vou estar abrindo ele num custo mais acessível para que mais pessoas possam participar. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, cara, isso é fora de sério. Essa geração, ela tem valor em pertencimento. Então eu fazia assim, vou fazer uma conferência. E sabe o que acontecia? O número de engajamento, ele não era tanto. Aí Deus falou comigo, está na hora de você mudar a chave. E você precisa trabalhar senso de pertencimento, porque essa geração quer pertencer. Então eu fiz o primeiro, mandei uma reunião, mandei um aviso fechado para 24 pessoas. Quando foi naquele mês, todo mundo assim, ei, o que é isso aí? Eu quero participar, eu quero fazer. Eu disse, ora bolas, eu vou dar aula. Lá no Casa Amarela College, eu dava aula para 10 pessoas. Só porque eu fiz dentro do ambiente fechado, e só porque eu fiz com menos pessoas, agora todo mundo quer participar. É fogo isso. E não só aqui, mas no Brasil todinho. Por quê? Porque a forma que as pessoas estão absorvendo é diferente. Então a igreja precisa encontrar novos núcleos. Antes, vamos fazer um culto de mulher. Ai, pipipi, popopó. Agora faz o Filhas de Eva. Num resort. Elas tomando marguerita. Com chapéu de palha. Vou fazer o quê? Antigamente, a conferência de mulheres era um bocado de elanque esticado na igreja, aquela coisa mais brega do mundo, com folha de EVA. Mudou o tempo. Chama a irmã do biscuit para fazer alguma coisa. Ainda tem alguém que compra biscuit
Hã? Ah, tu ainda compra biscuit? Não. Tem um mais gourmet. Pois é, agora não. Elas estão trabalhando outra performance. Elas querem pertencimento, elas querem valuation. Então, se é assim que a banda está tocando, então nós vamos evangelizar desse jeito. Nós vamos dobrar. Nós entendemos algo. Tem estratégias que a gente olhou e disse assim, cara, não é que era errado, mas a motivação estava equivocada. É errado quando você só pensa em números por números, não quando você pensa nas almas. Houve o boom das igrejas em célula no início dos anos 2000, porque a galera passava o rodo, só que estava muito mais ligado a ego, e quantos discípulos eu tenho? Ei, vocês se aquieta, viu? Estão se movimentando demais, o pai já deu um jeito aí com seu filho aí. Então, onde é que eu estava? Ela deu um boom e foi muito legal, só que à medida que subiu, foi também à medida que houve abuso e muita gente saiu. Por quê? Porque ficou na mecânica do traga gente e traga dinheiro e traga isso. Mas quando a mecânica era alma pela alma e não business, quando o core do negócio era almas, Deus botou a mão e abençoou. Então, igrejas que estão aqui sendo representadas hoje, voltem aos acampamentos, voltem aos encontros com Deus, voltem a pegar os bêbados, as prostitutas, os drogados e colocar, trancar com um bocado de doido dentro de uma casa e injetar Jesus neles, e nós vamos ter uma onda de salvação violentíssima. Hoje em dia nós estamos com um número muito grande de meninas entre 18 e 29 anos, investindo severamente em conteúdo pornográfico na internet. Não há outro nome para isso que não seja prostituição. Isso não é arte, é prostituição. O dano vai ser severo na próxima geração. Nós precisamos de gente que não traga julgamento, mas de gente que possa cuidar dessas pessoas. Uma igreja que não trate com julgamento essas pessoas. Você acha que tudo isso que está acontecendo, que a igreja às vezes cria batalha ideológica com o público LGBT, que ia mais, porque eles são de esquerda ou coisa desse tipo. Gente, eles são almas. Nós não estamos aqui para discutir ideologia nesse ponto, nós estamos aqui para salvar almas. Tá certo? Ele não é meu rival ideológico, ele está indo para o inferno, e não é porque ele é gay, é porque ele não conhece Cristo. E daí a gente teve uma colonização mental nas escolas, ensinando uma sexualidade transversa para essa geração, e agora eles estão confusos, e agora eles estão oprimidos, e agora eles estão com crise de identidade. Nós precisamos de eventos que coloquem essa galera no local e ministrem a paternidade do Senhor. Que tal um bocado de homem doido se reunindo e tal, todo mundo chega para os desbravadores acreditando que já chega lá, é porrada, vai subir a montanha, chega na primeira noite, é paternidade de Deus, os caras tudo chorando, mano. Paternidade de Deus, bondade de Deus. As pessoas têm um encontro com Deus Pai. A guerra de toalha é só no final, é só testosterona primitiva, é só brincadeira. Mas ali foi um encontro com Deus Pai. O Pedro, quando entra, é menino chorando que a mãe não vê. É uma coisa linda. O segundo desbravador que eu vou, quando eu olho meu irmão, eu estou me acabando de chorar, porque Deus Pai está ali. Então a gente precisa começar a voltar a trazer mais mesa nas nossas relações. Os open house precisam sentar e ouvir as pessoas. A gente já faz isso, mas a gente precisa amplificar. Nós precisamos de problemas santos em nosso meio. Qual é esse problema santo? Precisamos de almas. Precisamos de mais gente. Eu vou falar disso amanhã. Eu tenho uma palavra para falar sobre isso, mas o que eu estou falando para os ministérios é isso, novas expressões. Deixa eu te explicar uma coisa, o que tinha de dar já deu. A pior coisa do mundo, cara,
Mano, na boa, velho, tá uma coisa meio brega, uma galera de meia idade, cara, sabe, uma galera de meia idade, 45, 50 anos, falando igual VJ da MTV, tá brega, galera, tá feio. E aí, galera, beleza, estamos aqui começando mais uma reunião aí, emulando um sotaque que não é seu, velho. Você tá só parecendo um tiozão estranho. Para, velho. Tá entendendo? Isso não é mais a novidade. Sabe qual é a novidade hoje para a igreja hoje em dia? Sabe qual é? Entrar dentro dos business plans. Entrar dentro dos negócios. O Mateus, ele faz uma reunião de treinamento para a área gastronômica. E no meio da reunião, ele taca Jesus. Aí ele manda para mim, liga para mim. Pô, pai, tá a galera chorando aqui, eu não sei nem o que eu faço. Quem foi que disse que Deus pertence à igreja? A igreja que eu falo é isso aqui, cara. Quem foi que disse? O objetivo é a gente ter uma galera. Eu estou dentro da formação Parabelo hoje, formando pessoas, formando meninas, formando terapeutas, formando pessoas para que possam fazer grupos. Vou criar um grupo aqui de pessoas, de mulheres, para conversarem entre si, tomarem um chá, marcarem no Ilamare, um grupo de mulheres que não conhece Deus, não conhece nada, mas tem uma doida ali, que é doida por Jesus, que entendeu de libertação de mente, entendeu de neurolinguística, entendeu de neuroplasticidade da fé, entendeu que tem como resolver esse problema, e aí nascem as novas metodologias de evangelho. Chegou um novo projeto social que não está querendo dar só cesta básica, é um novo projeto social que está trabalhando desenvolvimento comunitário, as novas ferramentas de evangelismo. Começa a nascer o empreendedorismo social. Tudo começa pequeno, Rutem. O que começa grande é monstro. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Começa a nascer projetos que não só lucram com a foto da favela, mas transformam de fato a realidade da favela. E quando perguntarem quem fez isso, a favela vai dizer assim: Jesus fez isso. Jesus mudou. Quando Jesus chegou na favela, tu não estava ontem não quando eu falei, né? Que Deus me deu uma palavra. Todo beco vai ser um céu. Tem um beco céu, mas todo beco vai ser um céu. Eu estou trabalhando para isso nessa cidade. A gente vai ver isso. Em nome de Jesus. Eu estou com a agenda marcada já para 7 estados. Nem começou o ano, 7 estados. Só para trabalhar mentalidade, erradicação de pobreza. O meu plano, esse ano, é o Projeto Nacional de Transformação de Mentalidade. Eu vou rodar o Brasil e outras nações, ensinando as pessoas que Deus é bom, Deus é Pai, e elas podem mudar as suas cidades. Amém? Sobre o terceiro ponto, cultura e evangelismo, criatividade evangelística, linguagens novas, igreja falando com a sociedade de forma revelante, governo espiritual aplicado à cultura. Então, será um ano onde Deus vai cooperar muito. Agora na guia aqui eu tenho 5 diretivas, tá certo? Essas 5 diretivas, elas vão dizer agora como é que vai ser o caminhar, tá bom? Essa é a diretiva que vai ser a primeira espiritual, a segunda social, a terceira ela é profética, a quarta ela é de discipulado, e a quinta ela é territorial, tá certo?